Então, sempre iniciamos as nossas reuniões e mais uma vez, Senhor, rogamos a sua assistência, o seu amparo, para que seja mais uma reunião de muita luz, de união, de entendimento dessa doutrina que nos ampara tanto e nos esclarece diante dos problemas da vida. Que possa também auxiliar o nosso irmão Anderson, que sempre aprende de orientar os nossos pedidos, palestra, que todos que aqui estejam possam, de uma forma unida, os nossos pensamentos, a espiritualidade superior, atender também a tantos lares aqui ao redor que necessitam, Senhor, daquela energia de paz, de consolo, de entendimento, de proteção espiritual. Que seja uma reunião não somente de proveito nosso, mas que possam essas luzes se estenderem para outros lares, outros corações que também, como nós, necessitam desse socorro. Muito obrigado, Jesus. Em teu nome, iniciamos a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Bom, toda primeira segunda-feira e toda primeira sexta-feira nós temos convidados hoje. O Anderson já está quase deixando de ser convidado. A gente, coitado, ele quer ser convidado mundial. Ele está sempre chamando o Anderson. Graças a Deus, ele sempre atende os nossos pedidos, tá? Hoje é o Anderson, ele é centro espírita de Madureira, não é isso, Araújo Nova Era. E está sempre conosco, graças a Deus, fazendo o seu trabalho para a gente. Então, Anderson, fica à vontade, tá bom? Boa noite. Obrigado, tá? Eu que agradeço o convite. Nós hoje, amanhã, 6 de janeiro, a Gênese faz 150 anos. Então, em 6 de janeiro de 1868, Kardec lançou a obra A Gênese. E nós, então, queremos fazer aqui uma homenagem a essa grande obra. É claro que não dá para falar da obra toda, a gente privilegiou algumas questões, né, para que nós possamos nos assenhorar do pensamento de Kardec, que é muito citado, mas pouco entendido, que a gente possa sorver da sabedoria e das intenções nobres desse grande pensador, nesse momento em que essa obra, esse ano, a gente vai ouvir grandes oradores do movimento espírita, né, falando sobre os 150 anos da Gênese, e a gente aqui dá a nossa pequena contribuição. Aí, em 6 de janeiro, há 150 anos, era publicado em Paris o último livro da série de 5 obras que constitui a base da doutrina espírita. Logo na primeira página, a gente já vê um pouco como Kardec dividiu a obra. Ele coloca lá, no título, A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então ele vai falar sobre a Gênese, que é a origem das coisas, vai falar sobre os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Embaixo ele vai falar 4 momentos. A doutrina espírita há resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Então ele está nos falando já da questão do caráter da revelação espírita. O ensino coletivo e concordante dos espíritos. É a forma como Kardec
lida com conhecimento espiritual e nos fornece essa informação. Uma informação isolada, ela por si só, não é um ponto que a gente possa dizer, é um ponto doutrinário. Não é que a gente tenha que recusar, é apenas, ela deve ser tomada com todo o cuidado, com todo um critério de respeito, mas com cuidado, que é uma opinião pessoal. E essa opinião pessoal pode ser a opinião pessoal do espírito e até mesmo uma interferência anímica do médium. Mas quando você tem um conjunto de médiums de lugares diferentes dando as mesmas informações, aí já não é algo que você possa simplesmente ignorar. A ciência é chamada a constituir a gênese de acordo com as leis da natureza. Aqui Kardec está nos lembrando que a doutrina espírita não tem compromisso com o livro sagrado, com informações, por exemplo, da Bíblia, ou do Alcorão, ou do Mahabharata, sobre como foi construído o universo. Como os Tupi-Guarani entendiam a construção do universo, como os hebreus. Kardec chama, para falar das leis da natureza, quem? Quem, gente? A ciência. Outro item. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Ele vai falar sobre isso. Percebam como Kardec, ele é didático. No segundo capítulo, ele vai falar sobre Deus. Porque no terceiro, ele vai falar sobre o bem e o mal. E mais lá na frente, ele vai falar sobre os milagres e as predições. Para a gente entender os milagres, que não existem na verdade, e a questão do bem e do mal, nós precisamos antes conhecer a questão de Deus e os atributos de Deus. Então Kardec, no capítulo 2 da Gênese, ele vai trabalhar sobre a questão da existência de Deus, dos atributos de Deus e da ação de Deus no mundo, como Deus age na humanidade. São então são questões importantíssimas para o espírita entender como é o raciocínio espírita. O raciocínio espírita, ele não é apenas um raciocínio devoto, devocional. Ele tem uma construção, não é algo complicado. Quando você vê uma não, olha, eu estou antecipando, calma. No quarto item, ele vai falar, o quarto item que eu dividi em 4 itens, né? Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Ele já está antecipando as predições, as questões relacionadas a prever o futuro, predizer o futuro. Uma jovem lá da nossa casa espírita, diante desse... Chega final de ano, né, gente? A gente já está careca de saber disso, não, mano. Chega final de ano, fica aquele monte de guru, um monte de gente, né, prevendo como vai ser 2018, né? Eu falei para o jovem que é possível sim a previsão do futuro, mas que infelizmente boa parte do que se tem por aí é concordância universal. Hein, gente? Não. É gente atirando para tudo quanto é lado para ver se ganha alguma coisa, dinheiro ou fama. Então a gente, não é porque a gente sabe que é possível antever o futuro que a gente vai aceitar qualquer informação de qualquer pessoa. Percebam como
esse raciocínio é o raciocínio espírita. Existe a possibilidade de antever o futuro? Sim. Mas isso quer dizer então que qualquer pessoa que diga sobre isso, a gente vai simplesmente vestir a camisa? Não. Tem que ter bom senso. Então, se falarem que 2020 vai acontecer isso e aquilo outro, a gente precisa tomar cuidado. Você tem todo o direito de acreditar. É um direito seu. Mas isso não é um ponto doutrinário. É a sua crença pessoal. A gente respeita. Minha mãe disse que 2019... Ok, não vamos discutir por causa disso. Se a pessoa diz que acredita no poste, a gente respeita. O que a gente não pode é dizer que o poste na casa espírita está falando uma revelação. Então, é diferente, né? E isso, gente, é um raciocínio de Kardec. Para Deus, o passado e o futuro são presentes. Então, vejam só como logo no início, Kardec já dá todo o roteiro da obra. Percebam como ele é didático. Daqui vocês já têm uma ideia do que essa obra trata. Na introdução ele vai falar: 2 elementos, ou se quiserem, 2 forças, regem o universo. O elemento espiritual e o elemento material. São as 2 forças que regem o universo. Da ação simultânea desses 2 princípios, nascem fenômenos especiais. A ação simultânea dos 2 princípios, que se tornam naturalmente inexplicáveis. Aí lembre um pouco dos milagres, das predições, desde que se abstraia de um deles, desde que você não entenda um deles. Do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se abstraísse de um dos seus elementos constituintes, H2O, oxigênio, e o hidrogênio. Então ele está nos dizendo que muitos dos fenômenos especiais, anômalos, diferentes, acontecem devido à ação de duas naturezas, 2 forças. A força material, que é muito bem estudada pelo homem, e a força espiritual, que até o surgimento da doutrina espírita era quase que completamente desconhecida. Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece a chave para a explicação de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, em virtude mesmo dessa circunstância, porque não se tinha chave, a chave é o conhecimento espírita, inadmissíveis por parte de uma certa classe de pensadores. Até hoje você tem isso. Tem gente que acha tão inacreditável, por não conhecer a ciência espírita, que ela considera inadmissível certos fenômenos. Então, Kardec está nos dizendo o seguinte, que a doutrina espírita, ela tem um papel a desempenhar no saber da humanidade. Quando a doutrina espírita mostra para nós o lado espiritual das coisas, ela tira o véu de uma série de coisas que nós não tínhamos entendimento. Por isso que a doutrina espírita é o consolador prometido. No livro A Gênese, Kardec, em vários capítulos, vai explicar muitos dos fenômenos produzidos por Jesus. E vai mostrar que esses fenômenos nada mais são do que a ação do magnetismo através de um espírito puro, de um espírito elevado, de um espírito de alta categoria. Capítulo 1, ele vai falar sobre o caráter da revelação espírita. A doutrina espírita é uma revelação? Como? De que jeito?
Porque não é só a questão das palavras. Eu acho que é uma pessoa ali querendo entrar. Não é só uma questão das palavras. É uma questão também de entender como o autor, qual o sentido que o autor está dando àquelas palavras. A gente, quando estuda nas ciências humanas, a gente tem que entender isso. Quando você fala de amor, segundo Platão, não é amor como eu entendo, ou como Jesus entendia. É o amor como Platão entendia. Você precisa estar consciente de que o autor, ele dá um significado próprio a certas palavras. Ok? Kardec então vai nos dizer como ele entende a questão da revelação, que não tem nada a ver com, por exemplo, o sentido da revelação que uma pessoa tem num templo religioso. Revelação, revelar, do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa sair de sob o véu. Véu, vocês sabem que é o véu, né? Aquilo que as mulheres usavam antigamente. Figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Aí Kardec fala, em sua acepção vulgar, mais genérica, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota, ou seja, qualquer coisa ignorada, que é divulgada. De qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. Em que sentido? De que sempre há novidades. Sempre há, a partir da ciência, novas informações. A astronomia revelou o mundo astral, o mundo dos astros, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. Ele cita outros. E depois ele termina. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier foram reveladores. Então, esses grandes pensadores foram todos eles homens de gênio, pessoas que através do seu conteúdo mental, intelectual, trouxeram novas informações. Quando uma pessoa ganha o prêmio Nobel, geralmente é porque ela trouxe uma descoberta, um avanço científico. No sentido que Kardec está dando, eles são reveladores. Isso é revelação no sentido científico. Aí Kardec vai falar, no sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pôde descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe dão Deus e seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Considerada deste ponto de vista, a revelação implica passividade absoluta, porque é dada à pessoa por um meio espiritual, que nós diríamos assim, inspirativo, mediúnico, mas se as religiões não usam esse termo, e é aceita sem verificação, sem exame, nem discussão. Isso é como as religiões fazem, não é como a doutrina espírita faz. Há muitos anos atrás, um parente da minha esposa, criando uma certa confusão, levou outros parentes que tiveram a seguinte revelação: que nós, que éramos espíritas, estávamos fazendo macumba para aquela pessoa. A pessoa teve uma revelação e falou isso lá no lugar que o outro foi, no templo religioso, que nós estávamos fazendo macumba, e ela chorou muito. Eu falei, olha só, a gente não fez nada. Se a pessoa teve lá a revelação, qual é o caráter da revelação?
A característica essencial de qualquer revelação autêntica, diz Kardec, é o que, gente? Tem que ser a verdade. Aí começa o problema dessas múltiplas revelações. Revelar algo é um segredo a tornar conhecido. Um fato, algo verdadeiro. Se é falso, já não é um fato. E por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser se for atribuída a Deus. Se você diz que Deus te disse que você tinha que ir lá e matar os filhos dos egípcios, Deus mata a criança, gente? Essa revelação é falsa, porque ela está sendo dita que é Deus que está fazendo. Percebam que a doutrina espírita, ela não tem compromisso com o livro. Ah, mas está escrito no livro, gente. Aí a gente vai ver os atributos de Deus. Deus é sumamente bom. Ele é a bondade no sentido mais absoluto. Ele não vai matar a criancinha para proteger um povo em detrimento de outro. Ah, mas as criancinhas morreram. Ah, aí tem que ver aí quais as hipóteses. Rochester, que é um espírito que chuta muito, né? Quem já leu os romances de Rochester, você não sabe onde está a ficção, onde está a fantasia. Ele tem lá as hipóteses dele, mas como ele chuta muito, a gente não sabe se aquilo ali é aquilo ali mesmo. Ele é bom para ler como literatura, mas a gente não sabe. Quem leu O Farol de Menefetá viu lá as teses dele, se aquilo é uma hipótese. Para mim, foi a primeira vez que a ficha caiu. E, gente, é verdade, Deus não mata criança. Olha só, eu estava vindo do catolicismo, quando eu li O Farol de Menefetá, independente do que ele diz lá, quem quiser saber que leia o livro, mas vai a recomendação. Rochester, ele é muito ficcional, tem muita fantasia. Não podendo Deus mentir, nem se enganar, ela não pode emanar dele. Acabou. Mas se algo foi dito, eu não acredito em Deus porque eles dizem isso, isso e aquilo. Gente, na visão espírita, Deus não se engana. Deus não manda matar criança, Deus não manda ocupar cidade, Deus não abençoa a arma. Se estão fazendo isso em nome de Deus, estão fazendo isso em nome de suas crenças pessoais, de suas crendices. A doutrina espírita não tem compromisso com nada disso, mesmo que seja feito por um espírita. Se algum espírita enlouquecer e for abençoar um tanque, a doutrina espírita tem algum compromisso com isso, gente? Vou abençoar lá a metralhadora. Nós não temos nada a ver com isso. Isso é da pessoa, da cabeça da pessoa, mesmo que seja mediúnico. Tem gente que o guia lá manda, ele vai lá e faz. Nós não temos nada a ver com isso. Se ele quer seguir o que o guia lá manda, a doutrina espírita vai explicar como lidar com o mundo espiritual. Então, deve ser considerada produto de uma concepção humana. Todos os equívocos que a gente vê no Evangelho, todas as incoerências, é concepção humana. Você pode até aceitar, é um direito seu. Eu era católico na Igreja São Rafael, em Vista Alegre. Fiz a crisma lá, fiz 2 vezes, ia me tornar coordenador de crisma, até que eu conheci a doutrina espírita. Eu me lembro que na crisma, eu já estava na transição, e aí teve um momento lá na aula, que eles falaram de Eli, Eli, lama sabachthani. Senhor, por que me abandonaste? Aí eu falei para o grupo, lá da crisma, gente, se Jesus, ele não ia reclamar de Deus na hora da crucificação. Aí eles chamaram, a coisa deu uma confusão danada, eles chamaram o padre, uma pessoa muito bondosa, seu Florencio, padre Florencio, e aí ele falou, não, naquele momento,
Era a parte humana, que a igreja tem essa coisa, né? O humano e o divino, clamando o humano no Senhor. Aí depois pode falar, gente, Jesus renunciar a Deus na cruz não dá. Mas eu já não falava aquilo por mim mesmo. Eu falava aquilo que eu já tinha as luzes, já estava lendo o livro espírita. Porque a doutrina espírita, ela vai trazer essa visão para a gente. Se eu considero aquilo um absurdo, aquilo, gente, é concepção humana mesmo. Por isso que muitas vezes não dá para discutir parágrafo de livro sagrado. Por isso que Kardec, lá no Evangelho, ele vai na introdução dizer para a gente que o que está preocupando a ele é saber se Jesus tinha corpo fluídico ou não. É isso que está preocupando ele. Se Jesus era moreno, mulato, louro, se Jesus tinha olho azul, verde ou castanho. Era essa a preocupação de Kardec? Ele lá na introdução vai dizer que ele está preocupado em falar das questões morais. A gente pode discutir 4 horas sobre se Jesus tinha olho azul, verde, pele morena, azeitonada ou branquinha, porque é mais fácil. Agora, falar sobre dar a outra face é mais complicado, não é não, gente? Então, por isso que nós perdemos séculos falando sobre o sexo dos anjos. Porque refletir sobre dar a outra face, sobre amar aos inimigos, isso é muito mais árido para nós. Aqui, por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Ela participa, ela é divina e científica. Da primeira, seu aparecimento não é resultado da iniciativa premeditada do homem. A doutrina espírita não foi pensada por alguém. Ela não pertence a uma pessoa. Quem está dizendo isso para a gente é Kardec. Ele não é dono da doutrina espírita. Ele não pensou, gente, quem sabe a gente não faz uma doutrina que aborda isso, isso, isso e isso. Ele não fez isso. A doutrina espírita, ela se irrompe no fenômeno. E o fenômeno diz, quem somos nós? Eles, o Espírito falando, nós somos as almas daqueles que outrora viveram na Terra. Não era um médium, um mago, que já trazia conhecimentos herméticos. Vocês não vão ver expressões do esoterismo europeu na codificação. Por quê? Porque Kardec, ele não era esotérico. Ele conhecia isso tudo. Ele conhecia. Pelas perguntas a gente sabe que ele conhecia. Mas ele não está indo, como na teosofia, que é uma outra filosofia espiritualista, nobre, séria. Mas Helena Blavatsky, quando criou a teosofia, ela foi lá no Oriente, no Egito, no Tibete, na Índia, nos filósofos gregos, pegou aquilo tudo e misturou com mediunidade. Criou um compêndio filosófico muito seleto, mas extremamente ligado às tradições do passado. Para quem gosta, ótimo. Mas a doutrina espírita, Kardec não se comprometeu com nada do passado. Por isso que eles, por exemplo, só um exemplo, acredito que hoje até já mudaram essa visão, mas lá nos textos fundamentais deles, eles acreditam que a reencarnação só pode acontecer de 1.200 a 1.200 anos. Percebem a diferença? Por quê? Porque o autor X, lá da antiguidade, falou isso. Como eles acreditam na reencarnação? Sim, mas de 1.200. A doutrina espírita construiu assim o seu pensamento? Foi ver o que Pitágoras pensava, Platão, Filomeno? Não. A doutrina espírita surge dos espíritos.
Ela não foi a intenção oculta de alguém que já trazia uma tradição hermética do passado. Não, ela irrompe como uma organização que vem do alto. Isso a diferencia de qualquer escola espiritualista, de qualquer uma que exista, que eu saiba. Se vocês souberem de alguma parecida, ótimo, sem problema. Mas até onde eu sei, só a doutrina espírita surge assim. É revelação divina porque participa, não é resultado da iniciativa premeditada do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos, encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer. A doutrina espírita veio falar para a gente que aqui você tem encarnados e tem também desencarnados assistindo as atividades da casa espírita. Isso era desconhecido, gente. Se acreditava em duende, em alma penada, em casa assombrada, mas as pessoas não sabiam que os espíritos viviam errando não em termos de errar, mas errantes. Em todos os lugares que existem homens, tem espíritos. Essa novidade, que é natural, faz parte da vida, não adianta se estressar. Nós não sabíamos. Era completamente desconhecido. A doutrina espírita que trouxe isso. Isso é só um exemplo que a gente está dando. Participa da segunda, da revelação científica. Aí ele vai explicar por quê. Por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum. Você não tem, como a gente já falou, um revelador. Por exemplo, no budismo você tem Siddhartha Gautama. Você não tem, em outras escolas espiritualistas, você tem aquela pessoa que traz o conhecimento, porque ela tem poderes paranormais, ou porque Deus falou com ela, e essa pessoa acaba virando a pessoa, ou revelador, ou profeta daquela religião, ou filosofia. Na doutrina espírita não tem isso. Esse não é o papel de Kardec. Até querem que ele faça esse papel, ou outros, mas não é o papel nem de Kardec, nem de Leon Denis, nem de Gabriel Delany, nem de Jorge Andréa, nem de Hermínio de Miranda, e nem de nenhum de nós, nem de Chico Xavier, e nem de nenhum de nós. Nós não somos donos da doutrina, nós somos trabalhadores da doutrina espírita, estudantes da doutrina espírita. Todos nós estamos aprendendo. Não é privilégio de indivíduo algum. Kardec vai dizer que o que caracteriza um estudo sério é a dedicação que você dá a ele. Então a seriedade da pessoa, entre nós, estudantes do conhecimento espírita, o que vai diferenciar é a seriedade que você dá ao seu estudo. E não porque você tem poderes fenomenais. Por quê? Porque poderes fenomenais, gente, acreditem, várias filosofias têm gente com várias coisas. Eu leio sobre isso há muitos anos. Você vai ver gente fazendo coisas extraordinárias no mundo todo. E não tem problema nenhum. Ótimo. O espírito sopra onde ele quer. Mas a doutrina espírita, não. Então você vai ter gente fazendo trabalhos maravilhosos de cura. Eu tenho um livro lá, um livro americano, é um livro católico. Agnes Sanford, A Luz que Cura. Ela é uma católica, curadora,
E o livro é maravilhoso sobre as curas que ela faz. É um livro da Edições Loyola. O livro é maravilhoso sobre cura. Não tem cura? Tem. Nas igrejas protestantes, quantas pessoas, gente, extremamente obsediadas, ficaram curadas e convertidas e se tornaram seres humanos melhores. Foram curados muitas vezes. Tem cura? Tem. A mesma coisa na Umbanda, no Candomblé, no budismo, no Rosa Cruz, na teosofia, na medicina. Mas essas escolas que nós devemos respeitar não são a doutrina espírita. Então o fenômeno, o indivíduo ter fenômenos, não significa que ele é o cara. Isso por si só não o caracteriza. O que caracteriza um ser humano de bem não é se ele decorou o livro dos Espíritos, todos os itens, ou se ele fala bem, ou se ele é um médium que psicografa, ou que vê espírito, ou que sai do corpo, ou que tem evidência. É quem ele é como ser humano. Por isso que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Porque Kardec, no item 625 do Livro dos Espíritos, vai lembrar, os Espíritos vão dizer a Kardec, que o melhor modelo para se seguir é Jesus. Os ensinos, a vivência de Jesus. Quantos livros Jesus escreveu? Responda aí para mim, gente. Porque Jesus viveu o amor. E essa vivência dele impactou as pessoas. Ele dizia assim: vai lá e faz o mesmo. Então a doutrina espírita, ela está alicerçada, sobretudo, na vivência do amor. Se eu me digo espírita, mas não vivo o amor, eu não conhecia a doutrina espírita na sua essência, que é a revivescência dos valores do cristianismo primitivo. Pouca coisa a gente sabe do que Jesus realmente disse. Isso é coisa de história. História do cristianismo. Eu fiz história buscando lá no IFIX estudar a história antiga. Quando eu fui estudar a história antiga, eu percebi uma coisa: você não tem quase nada sobre o que de fato Jesus fez ou deixou de fazer. O cristianismo antigo foi frustrante. Então, eu saí do cristianismo e fui estudar paganismo. Porque lá o pessoal que dava encarnação, saía do corpo, então eu fui estudar paganismo lá na antiguidade. Mas quando você estuda história, pouca coisa. O Jesus histórico que você tem é muito pouco. Por quê? A maioria dos textos foram escritos 100, 200 anos depois. E Jesus não escreveu nada. Só que tem um detalhe. A gente sabe o que os primeiros cristãos fizeram. E o que os primeiros cristãos fizeram foram casas do caminho. Casas do caminho serviam para o quê, gente? Quem sabe aí? Por favor, me ajuda aí para vocês não dormirem. Faziam o que casas do caminho? Socorria os leprosos, os enfermos, os rejeitados. A gente tem muito pouca coisa do que Jesus disse de fato. Mas o que os apóstolos fizeram foram vivenciar o amor. Percebem? Que a mensagem do Cristo não é teologia, gente. Jesus não quer saber se você acha que ele foi preto, moreno, branco, se ele foi fluídico, se ele casou ou não casou. Ele quer saber o seguinte: o que você faz aí do teu sentimento? Mas voltemos lá na Gênesis. Não é privilégio de um cidadão, mas ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que o transmitem, e os que recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa. Os que transmitem também, tá, gente? Perceberam ou não?
Os espíritos também não estão isentos da observação e da pesquisa. O espírito também tem opinião pessoal. Por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame. Eu acho esse texto aqui maravilhoso. É a doutrina espírita na sua essência mais pura. Não lhe é proibido o exame. Você pode ter a sua opinião, você deve ter a sua opinião, você deve raciocinar, você deve criar com a sua mente um código de conduta pessoal. Não é alguém que vai te impor o que você deve fazer. O conhecimento espírita ilumina a sua mente e dá a você material para que você haja. Nós não somos juízes uns dos outros, porque a gente aqui não trabalha em cima da imposição. Vocês têm que fazer isso, senão vocês irão para o umbral. Não. Você precisa raciocinar, usar o livre-arbítrio, fazer o exame das coisas, mas ao contrário, recomendado o exame das coisas. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa. Isso é muito importante que as pessoas saibam. Por que ela não foi ditada completa? Porque o mundo espiritual, gente, é vasto, amplo e profundo. É muito maior e muito mais amplo as suas relações, possibilidades, do que nós sequer possamos imaginar. Nós sabemos 1 ou 2% do que acontece lá. O mapeamento é lento. O médium vidente mais poderoso não enxerga acima de 5% da realidade das coisas. Então, a doutrina espírita, ela não é um livro. Onde está a doutrina espírita? No livro. Não, a doutrina espírita não é um livro. Isso é repetir os erros do passado. E quem está dizendo isso? É Anderson? Não. É o homem. Esse homem tem bom senso. Nem imposta a crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos. E Kardec viveu isso o tempo todo. Pelo que eu percebi, a gente não vai ter condição de sair nem da característica da revelação espírita. Aí Kardec vai falar para a gente. É até 9 horas, gente? É 9 horas? 5 para as 9. Todas as religiões tiveram seus reveladores. Kardec vai dizer isso para a gente. E estes, embora longe estivessem de conhecer toda a verdade, isso é interessante a gente saber. Os reveladores, eles não tinham toda a verdade. Então não adianta a gente disputar. Quem tinha a verdade? Moisés, Buda ou Maomé? Cada um, Kardec vai nos explicar, tinham uma razão de ser providencial. Providencial quer dizer da providência divina. Tinham um mandato providencial porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam. Estão ligados ao Zeitgeist, ao espírito da época. Nenhum de nós escapa disso. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divino na sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Tudo isso vocês vão ler. O caráter da revelação espírita é praticamente um livrinho dentro de um livro, lá na Gênese. Por isso que a gente não deve sabotar a Gênese. Dizer assim, eu não vou ler a Gênese não, porque é muito difícil. Não tem nada de difícil, gente. A Gênese é um livro essencial para você começar a entender o pensamento espírita das coisas. Principalmente quem, como eu, veio do catolicismo. Porque a gente não sabe, mas às vezes a gente se torna espírita, mas continua com uma visão católica das coisas. Aí a gente olha a doutrina espírita como um católico olha a religião dele. Por quê? Porque você não leu
nem a Gênese e nem outro livrinho também que é muito ignorado, o Céu e o Inferno. Eu que era católico, quando li o Céu e o Inferno, as lágrimas caíram, porque ali eu fiz a total separação com a teologia antiga. A lógica de Kardec me esclareceu completamente. Ali eu me tornei de fato espírita, lendo o livro Céu e Inferno. Eu que vim de tradição religiosa cristã ocidental. Aí aqui, a gente não vai ler por causa do tempo, mas Kardec vai falar sobre Deus, aquilo que a gente comentou no início. Ele vai falar sobre Deus para conhecer os atributos de Deus. Porquanto, vendo que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Kardec não se atreve, em momento algum, a dar uma definição fechada de Deus. Os espíritos dizem para ele que Deus é a causa primária de todas as coisas. Essa é a melhor definição que se tem de Deus. Você não se compromete. Ah, mas um ser de longa barba, isso daí é aquilo que a gente acabou de falar. É atavismo. Atavismo são resquícios que a gente traz da cultura da onde a gente era. Causa primária de todas as coisas. E ele não se atreve, mas ele faz um trabalho filosófico ao falar de Deus. Ele vai pelo lado daquilo que, para ser o criador do universo, ele tem que ter os atributos. E aí ele vai falar dos atributos de Deus. Deus é suprema e soberana inteligência, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito. Lá na Gênesis ele vai explicando cada uma dessas coisas. E a providência, como ele age no mundo. Como é a ação de Deus. Ele explica lá. A partir dessa visão, você começa a entender a questão do bem e do mal. Deus não é, se ele é a sabedoria, a bondade, a justiça, não é possível que o mal venha dele. E se o mal não vem dele, de onde vem o mal? Aí Kardec vai explicar. Os males físicos ou morais que afligem a humanidade formam duas categorias. A dos males que o homem pode evitar, ele acontece porque você não evitou. E a dos que lhe independem da vontade. Porque não é só, tudo não é dívida. Kardec explicou isso, gente. Nem tudo é dívida. Nem tudo é dívida do passado. Nem tudo é erro. Olha só. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando a procurar os meios de evitá-los. Então, nem tudo há os males que é fruto do nosso erro, e há os males que acontecem para que você cresça. Então, se você escorrega da casca de banana e cai no chão, é a vida te dizendo, você precisa estar mais atento aí, meu amigo. E não diz, ai, o que eu fiz? Percebem? Nem tudo é dívida, porque nem tudo é expiação. Porque além da expiação existe o quê? As provas. E as provas são feitas para que o homem progrida. Sinto muito, gente. Tem desafios que cabem a você superar, para que você entenda. Aí se eu não conseguir, aí já começa a cair na expiação. Você erra porque não entendeu. A pessoa morreu dirigindo. Perdão. Bebeu, morreu. Perdão de novo, desculpa. Bebeu, dirigiu e morreu. Muitas pessoas morrem, não é porque chegou a hora,
elas morrem por imprudência. No dia em que se inventarem um software, isso vai ser inventado um dia. Eu ouvi não sei aonde aí num programa desse, de TV, em que os carros sejam impossíveis de colidir ou de sair da via, vocês vão perceber o seguinte: ninguém mais vai morrer de acidente de automóvel. Então, isso não é hoje, né, gente? A gente morre de acidente de automóvel, bebe, vai participar de pega, bate, desencarna por imprudência. Aí gera dívida, aí já é outro problema. Mas agora nosso tempo acabou. Só uma coisinha, rapidinho, gente. Aqui estão os capítulos: caráter da revelação espírita, Deus, o bem e o mal, papel da ciência na Gênese. A Gênese de Moisés, ele vai tentar trabalhar com a ciência, antigos e modernos sistemas do mundo, uranografia, esboço geológico da Terra, teorias sobre formação da Terra, revoluções do globo. Aí entra um problema do livro, que é preciso tomar cuidado. Kardec não pretende fazer revelação científica humana. Ele vai falar sobre isso à luz do conhecimento que ele tinha à época. Então, por exemplo, numa Comerge, nós tivemos um problema com uma jovem que fazia biologia. E alguém lá da equipe de estudo passou uma informação da Gênese que já estava ultrapassada. E a pessoa queria sair da Comerge e foi parar no atendimento fraterno, onde eu trabalho. Quando ela entrou no atendimento fraterno, o pessoal, não, fala, bota para lá falar com o Anderson. E eu tive que explicar isso que eu vou explicar para vocês. Quando você está estudando esses sistemas aqui que Kardec fala, ele não está preocupado, Kardec não está preocupado em dizer, até ele tem temas que ele diz, isso é uma hipótese, é uma possibilidade. Por quê? Porque a ciência mudou, ele viveu em 1860, gente. Ele está falando da ciência da época dele. O problema dele não é falar sobre a ciência humana, que não cabe a ele. Ele está fazendo uma relação da ciência humana com a ciência espiritual, a qual ele conhece. Então, as coisas antigas da ciência da época dele, isso daí não tem problema nenhum, não era o papel dele isso. A Gênese ali não é falar sobre isso. Hoje você tem livros como os trabalhos de Carl Sagan, do Marcelo Gleiser, que atualizam o conhecimento científico. A gente pega um livro do Marcelo Gleiser, do Carl Sagan, e faz um trabalho aqui espírita. Grava isso. Daqui a 100 anos alguém diz, lá, viu, ele estava... Não, você estava usando o que a ciência da época dizia. Gente, vamos ficar por aqui. É um livro importante para todos nós. Lá no final ele vai falar dos milagres, dos fluidos, como os fluidos vão interferir na questão dos milagres e vão explicar uma série de fenômenos, mas isso daí vocês precisam o quê? Fazer o quê com o livro A Gênese, gente? Em homenagem a 150 anos da Gênese, o que nós temos que fazer? Estudar. Primeiro comprar ele. Vocês têm a Gênese em casa? E depois que vocês comprarem, ler. Obrigado aí pela atenção de vocês, desculpa ter... Muito obrigado, Flávio, realmente é muito conteúdo. É muito conteúdo.